Fala, só existe um Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo que é diferente disso é genérico, é porqueiro, tá? Coloca isso. Saiu disso não vale nada. Apóstolo, você é louco? Não sou louco não, estou falando sério. Saiu disso não vale nada. Então se apegue ao Senhor, viva com essa determinação no seu coração, que Deus chamou você para fazer coisas grandes, chamou você para fazer coisas maiores daquelas que você conhece. Eu costumo dizer que a gente sobe degraus, e esses degraus são subidos um a um, e cada um deles serve para nos levar ao próximo. Você subiu o primeiro, a distância do segundo fica menor. Você subiu o segundo, a distância do terceiro fica menor. Você subiu o quarto, a distância do quinto fica menor. E se você pensar no final da escada, você vai ver que cada um daqueles degraus representa um pouco, 10%, 5%, depende do tamanho da escada. Mas toda vez que você subir um, imagine que falta agora um a menos. Você faz um milagre, e depois você faz um milagre maior, e depois do segundo milagre, um terceiro milagre maior. Você vai se aproximando da vontade de Deus, da promessa de Deus, daquilo que Deus tem liberado para a tua vida. A cada degrau, você cresce um pouco mais, você recebe um pouco mais, você crê um pouco mais, você ativa a sua fé um pouco mais. Por isso que nós não podemos parar. Fala para o irmão do lado, não pode parar, tem que crescer. Ah, mas tem dias que eu estou meio desanimado. Irmão, ninguém está falando que você não possa ter dias de desânimo, mas quando você vai subir uma escada, mesmo que você tenha desânimo, você procura colocar o próximo pé, e o próximo pé, e vai pedalando e vai subindo, sim ou não? Sim. Por quê? Porque ficar parado no meio da escada dá sucesso? Realiza alguma coisa? Você tem dois andares para subir, aí você subiu um andar e para. Vai perder o que você fez? Vai perder o caminho? Vai perder o propósito? Vai perder o objetivo? Não. Então não para. Se o desânimo vier, você diz para ele: fica aí de lado que eu vou passando, eu tenho que ir indo. Ah, mas tem uma enfermidade, desculpa, mas eu não vou parar por causa de você. Ah, mas eu tenho falta de dinheiro, me perdoa, mas eu não vou parar por falta de dinheiro. Eu vou continuar, eu vou prosseguir, eu vou avante. Mas por quê? Porque eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito, eu tenho algo de Deus preparado para mim. Eu não vou parar na metade e vou deixar de ver o que Deus me deu. Porque o Senhor olhou para mim e se agradou de mim e deu um propósito na minha mão. E eu preciso entender que Ele está esperando eu assumir o propósito. Quando alguém te convida para ir na casa dele, que seja para tomar um café, e ele põe o café na xícara, qual a expectativa dele? Que você tome o café. Quando você não toma o café, ele pergunta: você não gosta de café? Quando você não toma o café, ele diz para você: está ruim o café? Por quê? Porque ele deu de todo o coração e colocou à sua disposição. Agora é a sua vez de fazer o quê? Tomar, assumir. Deus olhou para você e te amou de tal maneira que enviou o Filho dele, unigênito, para que, você não morresse, mas tivesse o direito da vida eterna. E aí a única esperança que Ele tem é que você tome do café, que você assuma essa posição, que você receba essa manifestação, que você não fique olhando para a situação como se fosse algo passageiro, mas olhe para a situação como se fosse realização, bênção. Quando eu gosto, eu tomo. Tem gente que toma sem açúcar, tem gente que toma com adoçante, tem gente que toma com muito açúcar, mas quem gosta, toma. E nós muitas vezes não entendemos isso, porque o mesmo produto pode ser tomado de maneiras diferentes, e pode alegrar o coração das pessoas, mas é o mesmo produto. Deus é o Senhor. E talvez você seja uma pessoa que não seja tão espiritual, talvez seja uma pessoa que não tem muito tempo, talvez seja uma pessoa que tem muitas coisas, marido não é convertido, a esposa não é convertida, o filho não é convertido, o pai não é convertido, não importa isso, você vai tomar com açúcar, com adoçante ou sem açúcar, importa que você vai tomar Deus na sua vida, e vai viver com Ele dentro de você, e vai se alegrar por Ele todos os dias da sua vida.
Importa você entender esse chamado e tomar posse desse chamado e entender que você sem Deus não é ninguém. Não, eu sou um ser humano. Sim, um ser humano. Cachorro é o cachorro, gato é o gato, coelho é o coelho, camelo é camelo. Mas aqueles que não têm Deus não têm o direito da vida eterna. E aqueles que não têm o direito da vida eterna nunca chegarão lá. E aí tudo que você é aqui, para por aqui mesmo. Mas se você permitir que Deus seja o Senhor da sua vida, as coisas continuam lá, vão além lá. A grande transformação que Deus tem preparado para você é muito mais do que isso aqui. É muito mais do que olhar a situação parada. Nós muitas vezes ficamos presos e não percebemos que Deus está nos dando coisas novas, coisas maiores, coisas melhores. Tem gente, falando ainda, usando o café como exemplo aí, né? Tem gente que fala assim, não, hoje eu gosto de tomar na maquininha, eu gosto de tomar disso, eu gosto de tomar daquilo. Mas os grandes tomadores falam assim, o melhor café era aquele que era do quê? Coador de pano. Agora há pouco eu ouvi uma frase, igreja primitiva, coador de pano. Não tinha nenhuma grande sofisticação, não tinha essa banda desse tamanho, com um altar desse tamanho, com 20 instrumentos, com tudo isso. Mas o povo, quando adorava, o céu descia. Igreja primitiva, coador de pano. E quando você vê aí o pessoal que gosta mesmo, eles falam, nossa cara, quando eu vou numa casa lá no interior, que o pessoal puxa aquele coador, que parece ser até meio sujinho, né? Porque ele nunca fica mais branquinho. E aí coloca aquele negócio e toma, e só o cheiro, a hora que sai aquela fumacinha, é ou não é? A hora que sai aquele cheirinho do café, você pode falar o que você quiser, mesmo quem não toma, fala, nossa, que cheiro, coisa santa, a presença de Deus, coisa santa, esquecendo o café e voltando para Deus, a simplicidade do Evangelho, a simplicidade da palavra. Não existiam aquelas bíblias de estudo que até você acha na informática aí, 10 bíblias no mesmo conteúdo e tal, e tal, e tal, não existia. O cara tinha uma bíblia surradinha, porque era difícil de comprar e era caro. Hoje todo mundo compra até em 10 vezes, 10 reais, etc. Mas naquela época era difícil, ele guardava aquela bíblia com muito cuidado, muito esmero. Naquela época as pessoas falavam do Apocalipse, livro das revelações. As músicas da harpa não era eu quero te ver, era muito mais profunda, porque eles não queriam ver, eles queriam estar, eles queriam ir para o céu. Eles falavam de uma forma diferente, que era até interessante a gente ouvir. Soldados somos de Jesus, campeões do bem da luz, mas promessas temos nós. E era uma alegria, o sofrimento pela palavra de Deus, era alegria, ele dizer que ele ia, que ele estava lá, que ele era um soldado de Cristo. E soldado de Cristo, meu irmão, não é para fazer piquenique na praça. O soldado de Cristo, quando eles colocavam, era aquele pelejador que podia até ser ferido na batalha, mas que não tinha receio, porque buscavam a presença do grande general. Era coisa assim fantástica. Quando nós começávamos a ver os hinos da harpa, tinha alguns de grande sofrimento, alguns de grande realização. Olha, talvez não tinha uma pegada muito boa de toda instrumental, talvez era só aquele tum, 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 e aquela coisa mais comum. Mas quando o pessoal cantava, chorava. Mas como é que podia? É porque as coisas simples, elas não são mexidas, e as coisas não mexidas, elas são mais claras. Elas são mais claras, porque depois de um tempo, o povo foi descobrindo algumas coisas fantásticas. O marketing, né? O envolvimento de sons, o envolvimento, quais são os sons que mais chamam as pessoas, quais são as coisas que mais proporcionam, né? As pessoas sentirem, chorarem. Se a gente colocar aqui a imagem do Cristo na cruz, aquela parte que ele é surrado,
que ele leva todas aquelas chibatadas, e que sai sangue do corpo dele, você tem vontade de chorar? Mas ele foi surrado mesmo quando você não assistiu. Ele sofreu mesmo quando você nunca assistiu. Ele foi surrado, não aquele artista, mas ele foi surrado naquela cruz, há mais de 2000 anos atrás, para trazer a salvação para você. E se nós pensássemos nisso, limpo, a gente ia chorar todo dia lembrando, vale a pena ser cristão, vale a pena seguir a Jesus, vale a pena estar com Ele, Ele não me abandonou, Ele não me deixou, Ele me ama, Ele me ama. Eu poderia fazer coisas fantásticas por aquilo que eu acredito, não por causa do pastor, não por causa do templo, não por causa do estacionamento, ou por causa da chuva, ou por causa do sol, mas porque Ele me amou. Raboribácia canta labai. Será que eu consigo imaginar o que é alguém derramar a vida dele pela minha vida? Será que se eu tirar o visual, se eu mandasse agora, apaguem todas as luzes, tire todo o som, nem o teclado, tira tudo, você continuava adorando a Deus? Porque quando a gente vê aquelas igrejas americanas grandes, ou lá na Austrália, né, outras igrejas, a gente vê, nossa, a gente fica fantástico, tem 5 telões de LED, e vai caindo de um para o outro, o leão aparece, o coisa do pessoal, uau! Mas será que isso é conversão? Porque na Broadway também é assim, Hollywood também é assim, as pessoas choram. Um dia no aeroporto tinha uma mulher cantando lá na tela, e aí o pessoal ficava sensibilizado com a mulher cantando. Depois a mulher não tinha nada a ver com Deus, mas ela cantava tão assim, chocante, tão tocante. Mas o que o senhor quer dizer? Quero dizer para você, querido, que está na hora de a gente tirar as emoções, para entrar a realização. As nossas emoções, elas são muito sensíveis, e a gente muitas vezes se deixa levar pela emoção, ou pelo sentimento. Eu sinto que, né? Eu sinto de dar, eu não sinto de dar, eu sinto de ir, eu não sinto de ir. E as pessoas saem da igreja, vão para lá, vão para cá, mudam de lugar, porque está no sentimento, carne. Quando o sentimento sair e ver a manifestação de Deus, do Espírito, então, aí meu irmão, pode vir o que for, e você vai dizer, o meu Redentor vive, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Há uma promessa sobre a minha vida, e eu vou viver essa promessa do começo ao fim. Eu não quero mais saber o que os outros acham de mim, eu quero saber o que Deus acha de mim. Porque uma das coisas mais complicadas, ainda ontem, uma pessoa lá do curso lá que estava sendo ministrado, ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou, sabe da tua vida? Aí você fala, sei. Ele fala, pois é, 3% das pessoas não gostam de você, e 97% das pessoas até gostam de você, a boa, gostam. 3% não gostam. Você vive pelos 3% ou pelos 97%? Foi provado que as pessoas vivem pelos 3% e não pelos 97%. As pessoas vivem daquilo. Falaram mal de mim. Disseram que você não é isso. Amado, o que é que Deus falou que você é? Você vai olhar para onde? Para quem falou para você que o dízimo não era sério, e quando você vê, o cara é um cachaceiro. Eu lembro uma vez que chegaram para mim e falaram assim, falaram mal do senhor. Aonde? Na padaria lá em cima do Planalto. É mesmo, é uma pessoa que conhece o senhor, porque falou que lá no passado andava junto. É mesmo, é. Puxa vida, na hora eu pensei, falei, o que ele estava fazendo? Estava tomando uma. Irmão, tu vai ouvir testemunho de quem está tomando uma? Pensa um pouco, qual é o nosso nível de aproveitamento, de caráter, de relacionamento? Se fosse um homem de Deus, se fosse uma pessoa séria, uma mulher de Deus, alguém sério, tudo bem, pare para ouvir.
Mas se vier do esgoto, deixa para lá. Não liga para isso. Deus falou que você é querido, colocou você aqui hoje porque você é muito especial, porque tem uma promessa muito grande na sua vida. Deus olhou para você e não colocou a faixa do derrotado, mas colocou a Shadeboberraikai, a Shafabricanai, a Shabaragandai, a faixa do vencedor, a faixa do realizador. Mas o Senhor não sabe a minha dificuldade, é porque você não sabe o tamanho do Deus que eu sirvo. Quando você souber, você vai falar: a minha dificuldade não é nada, porque a terra é estrado dos seus pés. E eu vou entender o mistério. Maraboshou que maior aquele que está comigo, do que tudo que está nesse mundo. Que guerra é essa que consegue te vencer só com o bafo do leão? Se o leão tem um bafo ruim, escova o dente dele que muda tudo. Não fica vivendo de coisa desse tipo não. Levanta a sua cabeça. Ei, acabou de remecanta labai. Ergue o seu coração, vai adiante, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. É Deus, Ele fez a promessa. Então nós não vamos parar pelo caminho, nós não vamos voltar atrás, nós não vamos aceitar o engano, nós não vamos. Você foi chamado para crescer, para frutificar, para fazer a diferença. Onde você chegar, está chegando uma parte do céu, um representante de Deus. Você consegue imaginar o que é isso? Você é um representante de Deus. Se quando vem um representante americano, as pessoas todas bajulam o camarada. Se vier um representante japonês, bajulam o camarada. Se vier um representante alemão, bajulam a pessoa. Se vier um representante de Deus, amado, saiba quem você é. Ergue a tua cabeça. Mas se eu não sabe, estou com problema no meu relacionamento sentimental, estou com problema financeiro, os teus problemas não evidenciam o tamanho da glória de Deus. Ele é muito maior que isso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. O que ele quer dizer com isso? Vá dormir debaixo da manifestação do poder de Deus. Se habitue a chamar a presença do Senhor. Se habitue a viver aquilo que Deus colocou na tua vida. Fale como quem acredita, viva como quem acredita. Mas dói, meu irmão, pode doer, mas você não precisa mostrar para o povo, você precisa mostrar para Deus. Deus conhece você, e o teu choro na presença dele tem um significado totalmente diferente do que o teu choro na presença do mundo. Quando você chora para o mundo, você é um fraco, caído, recalcado, abatido, desanimado. Quando você chora na presença de Deus, você é um filho querido, um filho amado, alguém especial, que vai receber as promessas do Pai. Tem que mudar essa situação. Tem que mudar essa situação. As pessoas estão chorando para aquelas pessoas erradas. Tem gente se evidenciando no lugar errado. Tem gente querendo aparecer para as pessoas erradas. Apareça para o Pai, apareça para o Filho, apareça para o Espírito Santo. Não fica preocupado. Mas você sabe que se eu não aparecer agora, as pessoas vão achar o que as pessoas vão achar. Os 3% que se lasque. Viva pelo poder de Deus. Viva pela promessa de Deus. Viva pela grandeza do Senhor. Você é escolhido. Abaraçuri canta alabás. Entenda essa manifestação. Irmão, nada disso tem a ver com a palavra. Deus me quebra, né? Ele me quebra. Ele me vira do avesso. Eu acredito que se eu falei isso para você, é porque você precisa aprender a viver pelos 97%. Eu acredito que hoje Deus quer mostrar para você que os escolhidos estão acima. Você não é qualquer um. Você não está no meio, você está acima. Mas apóstolo, minha roupa é mais humilde que do rico. Não se preocupe com a roupa. Se preocupe com a manifestação do poder. Não se preocupe com o que os outros falam. Se preocupe em buscar a presença, porque Ele faz a diferença.
Quando você sente o cheiro daquele café do coador, você fica com vontade até quando você não gosta. A bispa fala, eu não gosto de café, mas quando chega nos lugares que tem um cheiro forte, ela fala assim, deixa eu só pôr a boca. Mas ela não gosta do café. Eu tenho uma maquininha em casa, a Vera faz todo dia café em casa, e então tem dos dois jeitos e tal, mas ela não toma café. Mas quando eu estou fazendo, ou vou numa padaria com ela e sai aquele cheiro, ela fala, deixa eu pôr a boca aí. Sabe o que quer dizer isso? Que mesmo que as pessoas não gostem, quando chega algo agradável, todo mundo percebe. Quando Deus se manifesta, todo mundo percebe. Quando você chega no lugar, todo mundo percebe. E você precisa se manifestar. Você precisa mostrar a grandeza que está em você. Hoje é dia de celebração, não é verdade? Quem salva vidas, celebra a Deus. Diga, quem salva vidas, celebra a Deus. Deus está disposto a salvar e abençoar quem se disponibiliza a celebrá-lo. Ele quer fazer coisas grandes por aqueles que querem andar com Ele. Sabe, eu imagino assim, que você anda com pessoas que às vezes são muito chatas. E às vezes você fala assim, quando a pessoa vem vindo, você fala, não, meu Deus, de novo. É ela, é ele. É assim? Agora, se você sabe separar o chato daquele que é legal, será que Deus não sabe fazer essa separação? Para Ele o chato não é porque não tem dinheiro, não é porque não tem comida, não é porque não tem roupa, não é o chato para Ele é aquele que não reconhece a palavra dEle. Apóstolo, mas eu reconheço a palavra, mas eu sou assim, meio batido, desanimado, caído, chapado. Então você não reconhece a palavra dEle. Por quê? Porque Ele tem uma promessa para você. E se Ele tem uma promessa para você, Ele quer andar com pessoas que têm o quê? Determinação. Pessoas que vivam a palavra dEle. Pessoas que vivam a promessa dEle. Pessoas que acreditem que Ele é. Que Ele é. Então, se você quer andar com Deus, você tem que mudar a sua configuração. Aquela história de eu não posso, eu não sei, eu estou com medo, ai, deixa isso para o diabo. Levanta a tua fé, estabelece a tua coragem e sobe degrau por degrau. Vai na direção de Deus. Chama a presença dEle. Acredita que hoje pode não estar tudo bem, mas pode amanhã cedo Deus mudar todas as coisas na sua vida. Deus pode mudar de um dia para o outro toda a situação. E pode mudar de diversas maneiras. Então não importa a maneira, importa que Ele pode mudar. Importa que Ele tem poder para mudar. Importa que Ele é aquele que, se quiser mudar, ninguém pode parar Ele. Não, o cara é forte, o outro é rico, não importa, meu irmão. Se Ele falou que vai mudar, Ele muda e pronto. Não tem pai, não tem mãe, não tem marido, não tem esposa, não tem filho, não tem filha, não tem vó, não tem tia, não tem presidente da república. Não existe. Se Ele fala, estou mudando, vai acontecer e pronto. Isso é importante. Ele está disposto a salvar e abençoar quem se disponibiliza a celebrá-lo. Celebrá-lo quer dizer o quê? Falar bem, se alegrar com Ele, adorá-lo, ficar na presença, honrá-lo, mostrar que acredita no que está fazendo. Querido, acreditar no que está fazendo é forte demais. Tem gente que quando olha fala, nem vou porque não vai dar pé, nem vou porque não vai dar certo. Ele está olhando pelo físico, pela quantidade que ele pode controlar. Mas se ele olhasse pelo Espírito, muita coisa ia ser diferente. Ontem nós vimos o testemunho de um jovem lá, que ele presta serviços e tal, para marketing, etc. E de repente, chegaram para ele e deram um trabalho para ele fazer. E ele levou, conversou com a mãe dele e tudo, e chegaram a uma conclusão, aquilo não é de Deus. E foi lá e falou na agência, negativo, não dá para a gente fazer. Mas por quê? Você sabe que a gente é cristão e tal, e esse trabalho não encaixa com o perfil, né, que nós temos. E aí a pessoa, você vai negar o trabalho? Vou te falar o valor, são 100 mil reais. O que você faria, irmão? Eu peco e depois eu peço perdão. Eu me arrependo. Mas com 100 conto no bolso, 100 mil reais no bolso. Ele negou. E a pessoa ficou assustada de ver.
Veio outro trabalho, mais 100 mil reais, e ele negou. E a pessoa olhou para ele e falou assim: teu Deus vale tudo isso? Ele falou: vale muito mais. Semana seguinte, ela chamou ele e falou assim: realmente teu Deus é forte. Ela não é crente. Ela falou: teu Deus é forte. Olha esse contrato. Mandaram colocar você nesse negócio. E quando ele olhou, não era um contrato de um valor desse, mas era 10 vezes o valor desse, para o ano inteiro o contrato. E aí ainda contrataram a família dele junto. Não só ele, mas toda a família dele para participar do trabalho. Quando ele olhou para aquilo, ele falou: realmente só o Senhor é Deus. A mulher da agência falou que o Deus dele era forte. Ela não é crente. Quando você entende isso, amado, você começa a entender o poder de Deus, a manifestação de Deus. O que Ele está esperando é que você venha celebrá-lo. Eu vou falar para você, 100 mil reais até para mim é muito. Eu imagino para as pessoas por aqui. Mas de repente, Deus podia estar exatamente testando ele, para saber até onde ele é fiel. Quantas pessoas, quando aparece um dinheirinho a mais, faz qualquer trabalho? Quantas pessoas, quando aparece um dinheirinho a mais, abandona a igreja? Quantas pessoas, quando aparece um dinheirinho a mais, se bobear, larga marido e esposa? Quantas pessoas? Mas aí é que está a verdade ou a mentira. E aí que nós precisamos mostrar que nós celebramos a Deus sim, com o nosso comportamento e com o nosso caráter. Nós vamos e andamos acreditando que Ele é o meu provedor. Ele é o seu provedor? Ele é o seu curador, seu restaurador, o seu transformador, o seu salvador. Ele é o seu Deus. É isso aí, mano. Ele é o seu Deus, seu Senhor. Então não existe nada que seja maior que Ele. A maior celebração a Deus sempre será o cumprimento dos seus estatutos e mandamentos. Se você quer celebrar a Deus de verdade, entre dentro dos estatutos e mandamentos do Senhor. Coloque a tua vida nessa plataforma e não tem como você errar. Veja o que disse, né? O que Deus disse ao seu servo Abraão em Gênesis 12:3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te, e amaldiçoarei os que te durem. Se alguém for contra você, está indo contra Deus. Se alguém for a favor de você, está indo. Olha que situação, Deus se colocando junto. Bate nele que eu entro em ação, mexe com ele que eu me movo. Se eu entendo isso, eu começo a pensar: peraí, eu tenho que revidar quando as pessoas me atacam? Não é necessário. Amaldiçoarei os que te amaldiçoam. Eu preciso ir lá e tentar mostrar alguma coisa para alguém? Não, fica tranquilo. Todo mundo que fizer algo por você vai perceber que depois de fazer algo por você foi abençoado. Veio mais para ele, ele pegou, te deu a cesta básica dele e recebeu mais. Ele cuidou de você e recebeu mais. Ele abençoou você e foi mais abençoado. Ele vai sentir isso. Faz parte da manifestação de Deus. Aqueles que são fiéis a Deus têm sobre si as promessas de Abraão. Tem sobre si as mesmas promessas. E nós veremos isso na vida de Josué, seus discípulos. Nós queremos ver, né, aquilo que o Senhor tem feito. Nós esquecemos. Quantas vezes a gente esquece? Que a Bíblia, meu irmão, não é um livro de historinhas. Tem gente que lê a Bíblia como se fosse um livro de contos. Está contando história. Não. A Bíblia não é um livro de historinha. A Bíblia foi colocada exatamente para você conhecer o poder de Deus, para você conhecer o que Ele ensina você a fazer e o que não agrada nem um pouco a Deus, para você saber que Ele é o Senhor de todas as coisas em todo o tempo. Se você entender isso, colocar isso no seu raciocínio, então aquele negócio eu não senti não existe mais, porque esse eu não senti é próprio de covarde, de gente fraca. Por quê? Porque não conhece Bíblia. Quem não conhece Bíblia
Ele fala assim: mas eu não senti de ajoelhar e orar hoje, eu não senti de fazer um jejum. Mas a Bíblia diz para você sentir para fazer isso? Não. Ela diz que você ora e Deus responde. Ela diz que caça de demônios se vence com jejum e oração. Então o que ela está dizendo? Se você quer poder, ore e jejue. Quer poder? Ore e jejue, é só isso. Eu quero ter a prosperidade de Deus. Ela fala o quê? Trazer o dízimo, oferta, casa do tesouro, papapá. Ela tem toda a regimentação, de forma que as pessoas que querem receber algo de Deus, pode ser na saúde, pode ser financeiramente, pode ser em autoridade espiritual, pode ser em intimidade espiritual, pode ser realmente em poder do Espírito Santo. Está tudo escrito aqui, tudo declarado aqui. E muitas vezes nós estamos perdendo essa visão. O Senhor decretou autoridade na vida de Josué, para que ele pudesse levar o povo até Canaã. Deu para ele: ô Josué, assim como fui com Moisés, serei contigo. Segura aí. Se Josué não levasse aquilo a sério, o que ia acontecer? Ele ia ter que levantar outro para colocar no lugar. Porque na verdade não devia ser Josué que ia fazer aquilo. Poderia ter sido Arão, como poderia ter sido Caleb. Mas ao invés disso ele falou Josué. E Josué levou a sério. Por isso ele se tornou uma ferramenta poderosa na mão de Deus. Por isso ele cresceu daquela maneira. Como quando ele pegou José e deixou José passar todo aquele perrengue que ele passou, e tornou ele governador do Egito. Nós precisamos entender o que Deus quer nos dar, e que quando Ele nos dá, a nossa posição vai fazer com que tudo aquilo reflita na nossa própria vida. Vai refletir em você, vai trazer sobre você. Grava isso aí no seu coração, é importante. Todos aqueles que cooperassem com a determinação seriam poderosamente abençoados. Aqueles que andavam junto com Josué, aqueles que estavam ligados a ele, tinham as bênçãos de Deus na vida dele. Quando fala do próprio Caleb, que ele fala que quer tomar Hebron, e aí Josué fala para ele: Caleb, é o seguinte, cara, você está com 85 anos, já não é idade de guerra. Ele falou assim: me sinto tão jovem como naquele dia que nós saímos do Egito. Ele tinha 45 anos depois ele fala: só me dá autorização, eu só quero a tua bênção, eu só quero que você diga, está abençoado para ir lá e derrubar o inimigo, o resto eu faço. E Josué falou o que para ele? Vai e faz. Ele foi lá e fez, tomou aquela terra, derrubou todos os inimigos da terra. Por quê? Porque ele sabia quem ele era, ele sabia qual era a promessa de Deus na vida dele, e ele sabia que ele era capaz de fazer aquilo. Ele conhecia. Amado, você é um escolhido, você tem promessa, o teu Deus é maravilhoso, tremendo, glorioso, e você está olhando com medo. Tira o medo do seu coração e acredita que o poder de Deus está decretado sobre a tua cabeça. Se você pudesse olhar com olhos espirituais, você ia olhar para o irmão do lado e ia ver um fogo na cabeça dele, ia ver algo diferente acontecendo agora, que o Espírito de Deus está tomando vidas nesse lugar, e está demarcando pessoas para crescerem, para frutificarem, para fazerem coisas diferenciadas. Para a Surialore cantar amor e badaia sai. Não tenha medo do inimigo. Quem salva vidas celebra a Deus. E lá no livro de Josué, no capítulo 2, há uma coisa interessante, porque Josué precisava invadir, precisava tomar ali Jericó. E aí na hora de tomar Jericó era uma situação delicada, porque eram muralhas enormes. Já falamos disso várias vezes. 6 metros de altura, outro lugar 9 metros de altura, 6 metros de largura, uma muralha enorme, 32 quilômetros quadrados. Quem é que derruba uma muralha dessa? Mas Deus falou que eles tinham que ir lá e derrubar, e eles iam fazer. E ele começa a pensar, e Deus fala para ele: mande 2 espias avistar a terra. Quantos espias? 2. Meu irmão, 2 espias no meio de uma cidade daquela lá, quase que era assim: nós vamos morrer, né? A gente vai morrer, porque vai chegar lá, qualquer coisa diferente, a roupa era diferente, o jeito de falar era diferente. Quando eles chegassem lá, automaticamente, facilmente alguém perceberia quem eles eram. E percebendo quem eles eram, o que ia acontecer? Bal. Por quê? Porque o povo já sabia que aquele povo hebreu
tinha saído do Egito, atravessado pelo meio do mar, e já tinha realmente matado 2 reis. E aí eles tinham o quê? Medo. Mas alguém tinha que ir lá visitar a terra, e Josué escolheu 2, e disse para eles: eu abençoo vocês para irem. Eles foram. E aí eu quero falar um pouco sobre isso. Para ser mais rápido, vou falar sobre cada título. Primeiro, celebrar a Deus exige determinação. Diga: celebrar a Deus exige determinação. Meu irmão, não dá para celebrar a Deus como covarde, não dá para celebrar a Deus como escondido, não dá para celebrar a Deus embaixo da cama. Maior é aquele que está contigo do que tudo que está no mundo. Você tem que saber que você é escolhido de Deus, que você não está passando lá, Deus me mandou lá só para me quebrar. Não existe isso. Deus não manda ninguém para se quebrar. Josué capítulo 2 versículo 1 fala assim: e Josué filho de Nun enviou secretamente a Sitim 2 homens a espiar, dizendo: ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Eles foram num lugar aonde, vamos dizer assim, pouca gente vai, aonde não é bem visto, ou seja, normalmente as pessoas mais fofoqueiras são os homens, não são? Normalmente são as mulheres. E era casa de prostituição. E naquela época, hoje a gente olha lá fora, não sabe nem distinguir bem, né? As roupas das meninas estão tão curtas e tão transparentes, que antigamente a gente olhando falava assim: aquela mulher é a mulher do mundo. Mas hoje a gente olha e fala assim: será? Não sei, pode ser que não, sei lá, porque está tão parecida as roupas, né? Que de repente os artistas e tudo colocam as mesmas roupas, que a gente não sabe mais quem é quem. Mas naquela época a mulher não entrava em prostíbulo, mulher não ia nesses lugares, nem chegava perto. E com isso eles sabiam que poucos homens iam lá, e eles iam ficar escondidos lá. É um lugar bom para se esconder, é um lugar que ninguém vai querer saber quem é quem, ninguém vai querer pedir, muita identidade ali naquele lugar. E eles foram para lá para se esconder. Eles sabiam que Jericó estava totalmente fechada, ninguém poderia entrar ou sair sem ser notado. Agora eles teriam que cumprir uma determinação do seu líder. O líder dele falou: vocês 2 vão. O que, apóstolo? Está mandando a gente evangelizar lá no meio dos ricos, lá em tal lugar? Eles não vão deixar a gente nem começar a falar, porque o pessoal pensa que evangelizar pobre é mais, vamos dizer assim, é mais difícil do que pessoas que têm dinheiro. Ao contrário, é mais difícil falar com o cara que tem dinheiro do que o cara que não tem. O cara que não tem dinheiro, você fala com ele, ele sempre pelo menos ouve, pode até falar que não quer e tal, mas ele acaba ouvindo. Já se você for em alguns bairros aí, tocar campainha, o pessoal fala: agora não dá para conversar. Você fala: mas preciso falar. Ele chama o guarda, acabou a conversa. O pobre não, você chega lá: e aí, meu, tudo bem? Tudo bem. Você é da onde? Já quer saber o que você quer. E muitas vezes nós não percebemos isso. Eles sabiam o risco de morrer, eles sabiam, mas eles tinham que estar lá para falar o quê? A palavra. Ele tinha que olhar, foi determinado: vem aqui com essa palavra, avalie o que está acontecendo, enxerga tudo, porque vocês vão voltar lá em Josué. E quando você voltar, você vai ter que contar como é que estão as coisas. Só que eles estavam preocupados, como é que eles iam sair de dentro daquela casa de prostitutas, se eles podiam ser pegos. Eles tinham que ficar lá, eles tinham que esperar lá, e eles tinham que confiar em Deus. Eles tinham que confiar em Deus. Porque, fala a verdade, como é que eles iam fazer? Deus queria que eles se fortalecessem. Deus não permitiu, ou não falou para eles ir lá avistar a terra, simplesmente porque queria dar um choque. Não, foi que nem quando ele mandou os 12 espias, lembra? Ele mandou os 12 espias, eles falaram assim: a terra é uma terra gorda, uma terra que mana leite e mel, uma terra não sei o que, deleitosa, blá, blá. Os 12 foram lá, 10 voltaram falando o quê? Só dos gigantes. Não, porque lá tem gigante, aos olhos dele nós éramos como gafanhotos. E 2 falaram assim: verdadeiramente a terra é boa, olha o fruto que dá, olha o que tinha, olha que bonito, olha que isso, que aquilo. 2 enxergaram o que Deus queria mostrar para eles. Porque Deus, quando mandou eles lá, não mandou eles lá para ver gigante,
Mandou eles lá para ver que a promessa que tinha para eles era boa. Mandou eles lá para chegar e falar assim: ó, olha bem essa terra, tem tudo, não lhe falta nada. Porque eles passaram por Faraó e venceram. Passaram no meio do Mar Vermelho lá, tal, a água secou. Passaram lá e comeram do maná que caía do céu. Por que Deus agora ia assustar eles, ou colocar eles de frente com o gigante que ia matá-los? O Senhor não falou, não olha para a dificuldade, olha para a promessa. Olha para a promessa que eu te fiz. Eu sei que aqui nessa igreja não tem ninguém assim, mas tem um monte de gente por aí, que quando Deus faz uma promessa, ele só enxerga as dificuldades. Ele só enxerga dificuldades. Apóstolo, o senhor falou que meu marido vai se converter, mas ele brigou comigo ontem, mas ele falou que não gosta de igreja, ele falou que o senhor é um baixinho, o senhor é isso. Sou mesmo, irmão, e daí? Nenhum problema. Agora esquece tudo isso, grava. Deus falou que ele vai se... Grava isso, pega isso. Mas haverá restauração, grava isso, pega isso. Eu serei próspero, eu serei rico. Grava isso, pega isso. Se você falar, mas eu vou ter que trabalhar muito, e aí vão roubar meu carro, e depois vai fazer isso, esquece o resto, pega o principal. Era isso que Deus queria dar para eles, empolgação pela realização. Esses homens foram para lá, para enxergar o que estava acontecendo. Parecia que sim, porém eles não podiam sair da casa. Como é que você enxerga sem sair da casa? Fecha o olho aí, fecha o olho. Só olhando para mim. Fechou? O que você está vendo agora? Pois é, eles estavam assim. Avista lá como é que está a cidade. Fica dentro da casa trancado. Está vendo o quê? Mas Deus sempre prepara uma maneira de trazer a informação para fortalecimento do corpo. Quando Gideão foi avistar, desceu e foi lá no meio dos midianitas, se escondeu lá, 2 midianitas estavam conversando, um falou para o outro e o outro falou para um, conversa de 2, né? Aí eles falaram assim: puxa vida, eu tive um sonho. E aí contou o sonho, e aí disse assim: esse não é outro, senão Gideão, que está vindo lá do povo hebreu e vai acabar com a gente. Gideão falou: sou eu, e sou forte, poderoso. O que Deus fez? Levou ele lá só para ele ouvir que as pessoas já estavam tremendo por causa dele. Aqui não foi diferente. O Senhor falou assim: eu preciso dar um chá de ânimo nesse pessoal, eu preciso mostrar para eles. Nós às vezes ficamos tão tapados, tão bloqueados, que as pessoas estão dizendo assim: nossa, cara, você é cheio de Deus. Você fala: não, apóstolo, deixa disso. Estou vendo Deus fazendo coisas grandes na sua vida. E ele fala: não é tudo isso não. Eu nem, não se empolga aqui, eu nem tenho dinheiro. O que ele deveria falar? O senhor está vendo isso? Então vai acontecer. Eu tomo posse dessa palavra, eu acredito nesse negócio, eu vou viver essa promessa, eu vou passar por sobre essa dificuldade, eu vou receber esse negócio aí. É isso que Deus espera, que a gente ouça e que a gente absorva aquilo como parte integrante da nossa vida. Ele coloca alguém, às vezes o ímpio, para falar, e você não entende. Até o ímpio vai falar com você e falar assim: nossa, e você está dando certo, pelo jeito. Aí você fala assim: não, foi um golpe de sorte. Foi Deus que falou e foi Deus que realizou. Continua e persevera nessa fé. Vai adiante. Segundo, celebrar a Deus exige coragem. Tem gente que tem coragem aí? Desde que não apareça nenhum problema, tem uma coragem imensa, né? A coragem exige de nós.
Posicionamento. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque eu os alcançarei. Porém ela os tinha feito subir ao eirado, e os tinha escondido entre as canas de linho que pusera em ordem sobre o eirado. E foram-se aqueles homens. Ela teve o quê? Coragem. Teve coragem ou não teve? Você já pensou a posição? Vai ficar abençoada a caixa acústica. Seria mais fácil aquela prostituta entregar logo aqueles espias para o rei, sim ou não? Não seria mais simples? Ela está lá, é da cidade dela, ela chega lá e fala o quê? Peraí, estão aqui sim. Eu falei para eles subirem, coloquei eles no telhado, só lá e pegar. Está fácil, fácil, fácil. Ela estaria fazendo a vontade de quem? Do rei. Diga, ela estaria fazendo a vontade do rei, mas não estaria fazendo a vontade de Deus. Mas ela não era de Deus. Ela não era de Deus. Mas lembra quando eu falei que a bispa sentiu o cheiro do café e falou assim: deixa eu dar um golinho aí e experimentar? Ela não era de Deus. Ela não gostava de café, mas ela sentiu o cheiro. Eita, dele cantarabai. Alguns momentos você terá que escolher entre fazer a vontade do rei ou fazer a vontade de Deus. Fala para o irmão do lado: você vai ter que escolher. Vai fazer a vontade do rei ou a vontade de Deus? Mas o rei não existe mais. Nós somos um país aí que não tem rei. Não tem rei, mas tem políticos, mas tem amigos, mas tem patrões, mas tem... Vai ter uma hora que eu falei do menino, do rapaz lá que foi lá e escolheu fazer a vontade de Deus, abandonou a vontade do rei, e depois Deus deu a ele o quê? Algo melhor, porque ele escolheu entre o rei e Deus. Ele falou: Deus. Raabe sabia que aqueles homens pertenciam a Israel, estavam debaixo dos cuidados de Deus. Meu irmão, todo mundo ouvia. Alguém sabe que você é crente? Você já reparou que tem pessoas que falam: vai lá, leva o meu nome lá na sua igreja para orar? Nunca fizeram isso com você? O senhor vai na igreja crente. Então o senhor faz o seguinte: pede pela minha filha, pelo meu filho. Aí você não fala com ela. Não, eles não ouviriam. O senhor falar com Deus que é mais fácil. Se está falando para você falar com Deus, o que eles estão imaginando? Que você e Deus, Pai, segundo aí, sabe a Maria Creuza? A Maria Creuza pediu para falar da filhinha dela, tal, da pessoa, então tá. Maria Creuza, ele falou que vai ver. Ela pensa assim, que você está numa amizade assim, íntima, mas você que é você, não reconhece. Você que é você, não reconhece. Você tem dificuldade, é por isso que ela preferiu obedecer a Deus ao invés de obedecer ao governo. Ela falou: peraí, o governo do mundo é perigoso. E tem gente que prefere ouvir o governo do mundo. O governo do mundo, não estou falando de prefeito, as coisas não, estou falando de toda a estrutura, porque o mundo jaz no maligno. Meu irmão, o que é mais fácil? Eu evangelizar no carnaval lá direitinho, ou eu sair no bloco? Tem crente que saiu no bloco. Um cara colocou ainda um dia lá, colocou na internet, eu vi só um pedacinho, mas o pessoal cantando música evangélica, roupinha toda curtinha, mostrando os corpinhos, não sei o que. Não, mas eu estou evangelizando. Só você está evangelizando o capeta. Talvez o diabo, sabe, tomar um troco junto, vamos. Quando a gente vai evangelizar, a gente tenta ser um pouco diferente, não tão igual. Lembra que eu falei? Olhar para a prostituição e não saber se é uma prostituta ou uma estudante da escola. Mas ela tem o direito por lei de usar a roupa que ela quer. Verdade. É verdade mesmo, todo mundo tem o mesmo direito, é lei, ninguém tem que tocar em ninguém. Mas, como existe ainda um povo
que não tem essa, vamos dizer, separação, porque para mim, quando eu olho uma pessoa tão despida assim, eu falo assim, ela não serve para ser companhia para mim, então eu nem vou chegar perto, quanto mais cantar ou falar qualquer coisa. Mas tem gente que fala assim, eu acho que está me convidando, e aí vai lá, e aí sai complicação. Então nós precisamos distinguir a nossa vida, separar a nossa vida, posicionar a nossa vida, porque senão, meu irmão, daqui a pouco a gente está tudo tão igual, que, fala a verdade, como é que a gente vai chegar no céu? Chegar na porta do céu, aquele monte de gente, 1 milhão de gente lá na porta, arrebatamento, todo mundo chegou junto. Aí ele olha para mim e fala, o senhor bebe? Eu falo, só um vinhozinho. E o senhor cheira alguma coisa? Não, só fumo maconha. Totalmente light. E o senhor por um acaso tem mais alguma coisa? Não, eu tenho umas tatuagens, mas é que nessa época aqui eu fiz o dragão, mas esse dragão era do São Jorge. Tem dragão do São Jorge? É? Só se for do Corinthians, né? Mas nada. Então aí eu começo a arrumar as desculpas. Aí vem outra pessoa e fala assim, eu entreguei minha vida a Jesus e eu evangelizava. Qual dos dois será que Deus vai colocar para dentro? Ai, apóstolo, o senhor é tão religioso. Eu falei, é o que a Bíblia diz, irmão. Eu só leio a Bíblia, só isso. E ela diz que não entrarão no reino dos céus. Então eu preciso identificar isso, eu preciso entender isso. Você está disposto a obedecer aos desejos do mundo ou a orientação de Deus? Fala aí, santo. A orientação de Deus, desde que seja a sua vontade, ou se for contrário. Lembra que eu comecei a cantar aqui? Soldados somos de Jesus. Se começar a tomar as atitudes pessoais à vontade, você vai arrastar para o outro lado. Apóstolo, mas chegou um pessoal, quando a pessoa chega na igreja, ele pode chegar todo estrupiado, com todos os problemas, com tudo que tiver, e a gente não tem que falar nada. Tem que falar nada. Se é prostituta, se foi ladrão, se está tatuado até a tampa, se tem um monte de brinco, se bebe tudo, a gente tem que falar nada. Porque quando ele se converter, automaticamente ele vai começar a tirar algumas coisas da vida dele. Agora não dá para chamar de convertido quando a pessoa ainda não chegou a essa conclusão. Não dá para chamar. Convertido quer dizer que estava indo para o mundo, converteu para Jesus, mudou de direção. Então não dá para falar, não, ele é convertido, mas continua andando para lá. Epa, está diferente, está errado. Então nós precisamos ajudar essas pessoas apóstolo, eu agarrei o cara, tirei o brinco dele, pisei nas costas dele, falei, você não bebe mais. Não adiantou nada, irmão. Você tem que ajudar as pessoas a se converterem, receber a Jesus, receber os milagres, receber a autoridade, receber a intimidade, receber o amor. Quando alguém ama demais o seu cônjuge, ele jamais vai trair aquela pessoa. Se ele está traindo é porque ele ainda não ama totalmente aquela pessoa. Porque quando ele ama demais, o maior medo que ele tem é que alguma coisa estrague o relacionamento. Então ele fala, ninguém vai entrar nesse meio. Aí vem a secretária e ele fala, desculpa querida, você é linda, mas não é para o meu bico, tchau. Vem o outro, não, tchau. Por quê? Porque ele fala, não vou estragar aquilo que eu tenho, eu gosto do que tenho, eu gosto. Isso precisa entrar no nosso coração. A escolha é sua. Ou você vai obedecer ao rei, ou você vai obedecer a Deus. Os dois não servem, não dá, não existe. Não existe, luz e trevas não se misturam. Se eu acender um palito de fósforo no escuro, eu já estou com uma luz, já estou enxergando o caminho. Mas se eu não acender nada, eu estou em trevas. Então eu preciso ligar nisso. Pensa nisso. O que é que você pode estar fazendo? O que é que você consegue? Você precisa ter coragem. Apóstolo, não consigo fazer uma casa de paz. Como é que eu vou falar de Jesus lá? Como é que eu vou chamar meus amigos? Meus amigos o Zé do Talco, destilaria, amado, fica frio. Não é você que vai converter ele. Quem converte ele é o Espírito Santo de Deus. Você só precisa contar para ele
que existe algo muito mais profundo. Você precisa contar para ele que ele viu coisas loucas, mas ele ainda não viu o céu por dentro. Porque eu vi lagartixa subindo na parede. Tá bom. E Ezequiel, o pessoal viu o quê? Querubim. Com duas asas cobria o rosto, com duas cobria o corpo, e com duas voava. Muito doido, mano. Você já pensou nisso? Já pensou o que é coisa louca? Você de repente vê um ser que tem 4 rostos. Está na Bíblia. Vê uma roda que é cheia de olhos. Apóstolo, isso é para mim não dormir, hein? Não, irmão. Isso é para você ver que o pessoal dá uma cheiradinha para ver coisa louca, mas na Bíblia tem coisa muito mais louca do que eles já viram na vida. Muito mais louca. Muito mais doida. Eu falo que os anjos são tudo varridaço, porque eles andam lá no meio. Eles andam lá no meio. Já pensou o que é isso? Aí o cara fala assim: vocês são muito parados. É porque o chapado não conhece Deus. Se conhecesse Deus, ele ia falar: não brinca com esse homem não, ele é muito doido. Então pensa nisso. Terceiro, celebrar a Deus exige reconhecimento do seu poder. Se você reconhece o poder de Deus, meu irmão, as coisas mudam. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles do eirado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Sião e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes, o que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e a ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Por quê? Ouça bem: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Quem que estava falando isso? Raabe. Fala, Raabe. Raabe era uma sacerdotisa retirada, muito zen. É assim? O que ela era? Ô irmão, não fala essas palavras dentro da igreja. O pessoal aqui já apelou. Prostituta. Pensa nisso. Ela declarou algo que nós muitas vezes não declaramos. Ela falou assim: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Que doido, mano. A pessoa não tinha parte com Deus, não andava ali, era prostituta, estava tudo errado. Mas ela demonstra para eles que ela acreditava mais em Deus do que eles ali. A fé dela já estava estabelecida. Entre agradar rei e agradar Deus, ela falou: eu sou muito mais a Deus, eu estou ligada em Deus, eu quero é Deus. Não teve dúvida. Sabe que ela podia morrer se o rei descobrisse que ela estava escondendo alguém? O que ia acontecer com ela? Já era. E ainda se bobeasse, matava até a família dela. Por quê? Porque um ato desse, de insubmissão, de desrespeito, de mentir, enganar, servir o inimigo. Mas ela falou: peraí, o nosso povo está desesperado, porque sabem quem vocês são, porque sabem que vocês têm promessas, porque sabem que o Deus de vocês abriu o mar, porque sabem que o Deus de vocês já derrubou 2 reis. E o seu Deus, meu irmão, quem é? É o mesmo Deus daqueles homens? É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Josué, o Deus de Davi, o Deus de Marcos, João, Lucas. É o mesmo Deus, amado. Se é o mesmo Deus, o mesmo poder que tinha lá, Ele tem aqui, agora. Ele era, Ele é e Ele sempre será. É o mesmo poder, e nós estamos perdendo essa definição de poder de Deus, do que Ele pode fazer, da força que Ele tem, da graça que Ele tem, da autoridade que Ele tem, do poder que Ele tem, e melhor de tudo, que Ele te ama. Você é o escolhido dEle. Você é separado. Ele deu o filho dele por sua causa. Ele preparou o céu por sua causa. Ele abre para você os horizontes e diz para você: vem para mim, vamos lá, vamos começar essa vida, vamos viver a plenitude, o poder, a graça, a determinação, a autoridade.
E muitas vezes você está parado dizendo: não sei. Se a prostituta Raabe não reconhecesse o poder de Deus, ela jamais teria coragem de esconder esses homens de Deus. Muita gente ainda anda pelo pecado porque não reconheceu o poder de Deus. Tem muita gente dentro da igreja que aceita o pecado porque ele ainda não reconheceu. Quando ele reconhecer o poder de Deus, ele vai falar assim: parou, eu não preciso disso, eu tenho algo melhor, eu tenho algo maior. Você já pensou você contar, que eu estava falando agora há pouco, né, dessas loucuras que tem na Bíblia? Contar isso para um dependente químico daqueles da pesada? O que você já viu na vida, santa? O cara vai falar um monte de coisa. Você vai falar para ele: imagina se viesse voando um sujeito que tivesse 3 asas ou 6 asas, porque é par, né? Já pensou? Que ele viesse do seu lado e que ele tivesse autoridade para fazer grandes coisas na sua vida, porque Deus manda, porque os querubins estão lá para servir a Deus. Meu irmão, o que falta é nós colocarmos em prática. Eu lembro o dia, começo de conversão, a gente nem era convertido praticamente, e a bispa pegou e falou que queria ver anjo. E estava no quarto lá com o Fernando, com o Henrique. O Felipe não existia. E de repente ela falou que olhou e clareou o quarto de uma maneira que ela não enxergava mais direito, de tal claridade. A porta abriu e aquela luz entrou com tudo. E ela começou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, que é só faltou Ave Maria, creio em Deus Pai, qualquer coisa ela ia fazer. Porque ela falou: que é isso? E ela ficou tão apavorada, e aí a luz saiu, e ela correu para mim e falou: faz alguma coisa. Eu falei: você chamou o anjo, se vira. Vou dormir, eu não pedi anjo nenhum. Isso é o que Deus pode colocar na tua casa. Quando? Hoje? Amanhã. Você não pede, você só fica lá: santo anjo do Senhor, meu zeloso. Para desse negócio, irmão, chama a presença. Eu quero é poder, eu quero ver o Mabaia Shubi, a Laburi cantar, eu quero ver a manifestação da glória de Deus. Senhor, Sicamoda Rai, chega aqui, quero ver o teu poder, quero ver a tua graça, quero ver a tua manifestação. Você não está pedindo o que você pode pedir, você não está chamando o que você pode chamar. Muita gente prefere colocar na sua casa as coisas do mundo e protegê-las, porque ainda não reconheceu quem é o Deus da sua vida. Ele valoriza as coisas do mundo porque ele ainda não sabe o que tem na televisão do céu. Tem um dom que é o dom de visão, tem um dom que é o dom de revelação. Meu irmão, sonhos e coisas doidas. Você lê lá na 1 Coríntios capítulo 12, você lê lá os dons e não pega eles. Agarra eles, fala: Senhor, eu quero todos os dons, eu quero ver as loucuras do Senhor, e eu vou passar no meio desse povo que diz que não quer Deus, e vou mostrar para eles as loucuras de Deus. Faz aquilo que é necessário. A prostituta Raabe reconheceu Deus e entendeu que aqueles homens que vieram à sua casa representavam a presença do poder de Deus. Ela entendeu: esses caras que vieram na minha casa representam o poder de Deus. Será que você está conseguindo passar isso para o povo que vai fazer casa de paz? Povo, tem representantes do céu descendo na sua casa, tem representantes de Deus chegando na sua casa. Por isso que é legal você perguntar: o que é que está precisando? Porque eu vou orar, e o fogo vai cair, e a manifestação vai acontecer. Deus vai trazer cura, vai abrir porta de emprego, vai liberar, porque você vai enfiar o pé na estrada, vai mudar a estrutura deles, vai derrubar Satanás e todo o envolvimento, e vai dar a eles a resposta que eles precisam. Apóstolo, o que eu tenho que fazer? Antes de sair da sua casa, já fala com seu pai, já fala para ele: papi, estou indo lá para mostrar a tua glória, me enche do teu poder, porque eles vão ver que o meu Deus vive e o meu Deus reina. Eu vou lá no teu nome, papi, eu quero ver a coisa acontecer. Eu preciso mostrar para ele que o meu maior desejo não é simplesmente atender o meu líder,
Ah, porque todo mundo tem, eu vou ter. Não é isso. Eu quero fazer a casa de Deus se manifestar. Eu quero transformar as casas das pessoas em lugar onde a glória de Deus se manifesta. Abre o seu coração para isso. Chama. Lê 1 Coríntios 12. Vê os dons que estão lá. Ele vai dar para você e você vai usar. Se você reconhecer Deus e entender que os agentes da casa de paz são representantes de Deus para a sua vida, então você vai pedir para eles ficarem na sua casa, liberando toda a sua família das opressões do mundo. O poder de Deus para o diabo, o poder de Deus para o diabo e para os inimigos de Deus é desanimador. Quando o pessoal fala do poder de Deus, fala do quê? Vai derrubar as coisas, vai quebrar, vai tirar, vai desfazer as derrotas, vai. Por quê? Porque quando a luz entra, as trevas não podem ficar. E é aí que muitas vezes o pessoal se assusta. Ah, depois que vocês começaram a orar, minha casa virou uma bagunça. Dá glória, ó, bênção de Deus. Senhor, limpa tudo, porque depois que limpar vai vir a paz, a graça, a prosperidade, a realização, a vitória. Aí virá a manifestação. Aí você não vai precisar provar nada, precisa ter a vivência disso. O poder de Deus para o diabo é difícil, mas o poder de Deus para aqueles que acreditam e vivem a presença de Deus é vitória e honra. Você vai chegar no lugar e vai acontecer. Você vai chegar no lugar e vai haver manifestação, porque você é enviado de Deus. Diga: eu sou enviado, eu tenho parte com Deus, eu vou viver o poder do Senhor. 4. Celebrar a Deus exige estar disposto a salvar vidas. Celebrar a Deus exige estar disposto a salvar vidas. Amado, ele fala assim: agora pois jurai-me, vos peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usarei de misericórdia para a casa do meu pai. E dai-me um sinal seguro, de que conservareis com vida meu pai, minha mãe, como também a meus irmãos, minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam: a nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciares esse negócio. E será pois que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. Ela era uma prostituta, meu irmão. Não tinha como ela viver com os irmãos, não tinha como ela viver com a mãe dela. Talvez até ela ajudasse eles com algum dinheiro, não sei, não fala isso. Mas uma coisa é certa, ela amava os seus irmãos, mesmo que os seus irmãos, pai, mãe, não pudessem reconhecer nela uma filha, porque na verdade hoje, se a pessoa é homossexual, prostituta, isso não faz muita diferença mais aí na rua, todo mundo acha normal. Mas antigamente não era assim, nessa época não era assim. Para o pai era uma vergonha, para a família era uma vergonha, e havia uma total separação. Mora num lugar lá fora, não vem visitar aqui em casa, se encontra em lugares escusos, para que não apareça nada. Então você imagina que ela poderia ter falado assim: bom, eu não sirvo para ficar na casa deles, né? Então faz o seguinte, me salva, só me tira daqui, quando vocês vierem você me tira. Ela não falou isso. Ela apresentou o quê? Que ela queria o pai, a mãe, os irmãos, as irmãs. Ela queria a família dela salva. Está tocando alguma coisa no seu ouvido quando a gente começa a falar de entrar na casa para trazer salvação? Está chamando a sua atenção para algum detalhe? Quando quem menos poderia ser o exemplo é quem é o maior exemplo para a salvação. Talvez alguém dissesse assim: o pai deveria ir à igreja procurar salvação para a filha. Só que aqui Deus mostra assim: aqueles que parecem fracos, quando entram na presença das coisas de Deus, dos homens de Deus, eles se tornam fortes. Por isso você não tem que colocar barreira, você não tem que colocar impedimento, você não tem que colocar bloqueio, você tem que ser realmente voltado para Deus, ao ponto de que olhar para a pessoa e dizer: ela quer, então eu vou fazer para ela, eu vou levantar ela.
Apóstolo, mas ela pecou a vida inteira. Ela errou a vida inteira, ele errou a vida inteira. Meu irmão, a palavra de Deus diz que quando alguém se arrepende, há o quê? Restauração, a liberação, a transformação. Ele não precisa saber quantos anos de pecado, ele precisa saber quando a pessoa reconheceu a Deus como Senhor. E ela reconheceu. Ela olhou aqui e viu esses homens são servos do Deus Altíssimo, estão debaixo do poder daquele que tirou o povo lá do Egito. Eles têm uma autoridade, o Deus deles é Deus do céu e Deus na terra. Opa! Tem crente que ainda não entendeu isso, e ela entendeu. Ela entendeu. E aí há uma liberação. Você pode ver que o maior desejo da prostituta Raabe era salvar toda a sua família. Alguém quer a sua família salva? Está fazendo o que por isso, santo? Está fazendo o que por isso? Ah, mas como é que eles não gostam de crente, irmão? Eles não têm que gostar de crente. Quando você vai num aniversário infantil em algum lugar e chega lá e o pessoal sente, e toma um café e toma um refrigerante, você pergunta, só tomo se você é crente? Tem algum problema disso? Você percebe que nós bloqueamos aquilo que Deus quer fazer? Eu não preciso colocar uma placa na frente dizendo, eu estou aqui para dizer a você que quero que você se converta. Eu estou aqui porque te amo. Alguém já reclamou de ouvir uma frase dessa? Um tio, uma tia, um primo, uma prima que chegou e falou assim, nossa, que saudade que eu estava de você, nossa, como eu gosto de encontrar você, dá aqui um abraço. E você falou assim, não gosto de receber abraço. Falou? Você percebe? Nós estamos bloqueando as pessoas de receberem a manifestação de Deus, porque nós estamos querendo fazer tudo muito retinho, muito direitinho, muito quadradinho, e pá. Não, irmão, seguinte, nós vamos fazer na casa do Leleco, um café, vai para lá, que nós vamos tomar café, vai ser coisa mais linda do mundo, chega lá que vai ter um papo legal, uma brincadeira legal. Agora, o que tem de eu falar de Jesus? O que tem de eu chegar lá e falar alguma coisa para as pessoas e começar a abrir um espaço? Eu preciso entender esse mistério, irmão. É que eu brinco com as pessoas. Mulher vende Tupperware, mulher vende calcinha, sutiã, mulher vende remédio para emagrecer. Vende ou não vende? Como é que chama aqueles remedinhos lá? Não é Sarbalá, tem outro nome lá. Como é? Cibutra. Não posso falar o resto. Olha lá, tem gente fazendo assim, já. Né? Se botar isso na casa e falar, nós vamos fazer um chá, o chá da Cibu, metade da vizinhança aparece na sua casa. Hoje eu recebi a revista Veja em casa e já estava falando exatamente sobre métodos de emagrecimento. Conheça os 500 métodos de emagrecimento. 500? Falei, cara, não só conheço 1, 2, 500. Aí você fala o quê? Como é que você está convidando as pessoas para serem salvas? Eu imagino aqui que a nossa irmã Raabe, ela não foi lá e falou, pai, chega aqui, mãe, senta aqui. Tem um pessoal aí que veio lá sabe Josué? Então, eu vou contar a história para a senhora. Existia um cara chamado Arão. Não. Ela não entrou nem no Abrão, nem no Arão, nem ninguém. Ela simplesmente foi lá e tomou as providências cabíveis para que a família dela fosse salva. Aonde a família dela tinha que estar? Aonde? Aonde? Todo mundo junto, aonde? A casa dela era um prostíbulo. E agora, santidade, como é que vai ser? Se eles quisessem ser salvos, eles tinham que entrar no prostíbulo. Eles foram? Eles foram, porque existia uma motivação. Quer ser salvo? Vem para cá. Vem cá, pai, vem cá, mãe, vem cá, irmão, vem cá, entra todo mundo aqui, porque é aqui o lugar da salvação. Será que seu coração arde por salvação? Aleluia. Ou você está bloqueado?
Eu não gosto de falar porque esse pessoal fica magoado comigo, eles não gostam de crente. Meu irmão, quem gosta de crente? A Conde Sarzedas, que vem de Bíblia? Crente é sempre chato, irmão. Fala a verdade, você é chato, não é? Você não fica falando de Jesus? Você não fica falando que não pode beber? Pode se prostituir? Pode mentir? Oh, isso é chato pra caramba. Se a gente fosse olhar para esse lado, a gente seria o mais chato do mundo. Você já sentou? Eu sei que a Lucina já sentou. Senta na calçada para falar com uma pessoa alcoolizada. Você começa a falar, logo de cara ele fala com você? Não. Pô, não vai ver que você gosta de Jesus. Me mandaram um videozinho que é da Mangueira. Vocês viram? Não é Mangueira de lavar a rua, não. Mangueira, a escola de samba. Mandaram lá. Aí eu comecei a olhar, era um programa de televisão. Aí o cara entrevistando a dona, acho que Zica, que é Zica? É Zita ou Zica? Com T ou com C? Pô, com o nome desse é complicado, hein? Ô Zica! Mas imagina o seguinte, o que ela estava falando? Que lá no Morro da Mangueira está com problema. Por que está com problema? Porque agora eles têm fantasia sobrando e está faltando gente. Mas não foi isso que ela falou não, irmão, não falou glória a Deus. Ela falou assim, os Bíblia estão causando danos morais na Mangueira. E aí um repórter que era com certeza ele veio da terra de baixo, ele começou a falar assim, a gente tem que acabar com eles. Tem que acabar com eles, porque eles vão acabar com o samba. Ninguém quer acabar com o samba, irmão. Ninguém quer acabar com o samba. E aí ela falou assim, eu vou falar para vocês o pior. Nossa, tem pior ainda? Tem. O meu neto com 8 anos já tocava na bateria, com 18 se converteu. Está do lado deles, passou para o lado de lá. Não é legal? Mas ela ficou brava. E eles começaram a falar assim, isso tem que acabar. O cara perguntou, mas quantos são? Ela falou, tem 3 igrejas lá, mas acabou com a gente. Sabe por quê, irmão? Porque as pessoas não colocaram o quê? Padrão. Não colocaram bloqueio. O neto dela, que ela é a chefe da Mangueira, o neto dela saiu fora, falou, vó, isso não serve mais para mim. Nós estamos bloqueando as nossas famílias de receberem a manifestação de Deus. E aí quando nós bloqueamos, nós não queremos falar, a gente tem vergonha, a gente acha que o pessoal vai ficar chateado. Vai ter ataque? Vai, eles estavam na televisão sentando um pau e só não chamaram a gente de santo. Mas a gente não é santo mesmo, a gente é filho do Deus Altíssimo, é diferente. Então nós olhamos para isso e entendemos o que? Se nós deixarmos, se a gente não for para as casas de paz, se a gente não levar para as casas dos irmãos, não trouxer os parentes, trouxer os amigos, apóstolo, mas se ele não se converter? Meu irmão, a semente, ela fica lá, e no momento certo, ela germina. A palavra de Deus nunca volta vazia, ela abre rombos enormes, ela faz coisas, estragos fantásticos. Por quê? Porque Deus tem o projeto da salvação colocado como prioridade. A prioridade de Deus não é curar as pessoas, a prioridade de Deus não é enriquecer as pessoas, a prioridade de Deus não é fazer as pessoas mais charmosas, mais bonitas, a prioridade de Deus é salvação. Então hoje, se nós entendermos isso, a gente vai falar, peraí, será que no seu coração arde por salvação? Pensa um pouco, irmão, arde, você tem vontade de ver as pessoas chegarem? Você tem na sua mão uma caixa de ferramentas, e essa caixa de ferramentas é forte demais. Tem lá os 9 dons dentro dessa caixa de ferramenta, e dentro dessa caixa de ferramenta ainda tem uma Bíblia, ou seja, tem a palavra de Deus. Ainda dentro dessa caixa de ferramenta tem uma arma que ela é poderosa. Você assistiu aqueles filmes que o cara atira e sai um raio da arma e
mata ou quebra qualquer coisa, é o nome de Jesus. Está também na caixa de ferramenta. E talvez você não está prestando atenção que você está poderosamente municiado. Quem já assistiu aqueles filmes norte-americanos que o cara põe o óculos e enxerga em UV? Alguém já assistiu? UV quer dizer que enxerga longe, enxerga no escuro. Já viu isso? Fantástico. E uma roupa que se vier bala, não entra. Já viram isso? Uma arma que ela tem em cima, uma mira telescópica, que quando ele vai assim, tem uma luzinha na frente, que ele põe a luzinha, está no meio do zóio ali, já era. Pá! É isso aí. Quem? As botas deles nem esquenta nem esfria, mantém a temperatura, eles podem pisar em qualquer coisa que não. Deus deu para você tudo isso, irmão. Toda a armadura de Deus, o capacete, a couraça, o cinto, as sandálias, o escudo, a espada. Deus preparou você de uma forma tremenda. E para completar, Ele deu a visão de raio-x. Ele deu a manifestação do Espírito Santo. E com tudo isso, a gente fala assim: eu não sei se vão me receber na casa da nonoca. Meu irmão, você é maluco. Você não está se olhando no espelho para ver toda a indumentária que Deus colocou em você, todo o preparo. Mas eu vou lá, eu tenho medo de ir sozinho. E quando você está sozinho, filho, onipresente, onipotente, onisciente, Ele está à sua volta, guardando, protegendo você. Mas se eu tiver que entrar na guerra, aos seus anjos Ele já deu ordens ao teu respeito. Você não vai só. Mas se eu tiver que falar, abre a tua boca e eu Você é cabeça. Você é autoridade, você é poderoso, você é determinado, você é tremendo, você é glorioso, você está debaixo do nome de Jesus. O inimigo treme quando você chega pelo nome de Jesus. Quando você chega como o funcionário, ele não treme. Quando você chega como o melhor jogador de bola, ele não treme. O maior jogador de vôlei, ele não treme. Aquele que fez 5 faculdades, ele não treme. Mas quando você chega no nome de Jesus, ele treme. Ele fala: sujou, agora sujou, complicou. Eu preciso entender isso na minha vida. Eu preciso enxergar isso. Eu preciso colocar em prática. Porque quando eu entendo e coloco em prática, a graça se manifesta. Ei, Deus está chamando você a receber essa manifestação, porque este é o caminho que toca o coração de Deus, salvar vidas. Isso toca. Amar ao próximo como a nós mesmos. Se eu não amar nem mesmo os meus familiares, se eu não amo nem meus familiares, se eu não dou uma de doido para trazer eles para perto, quem vai fazer isso por mim? Faça pela sua família, faça pelo seu vizinho, faça pelos seus amigos. Seja louco, irmão, louco por Jesus, louco pela manifestação. Eu acredito que quando Deus se agrada de nós, que chove na tua cabeça é a unção e o poder de Deus. E a unção e o poder dele é sensacional. Sensacional. Quinto e último: celebrar exige se manter debaixo dos sinais de Deus. Diga: celebrar exige me manter debaixo dos sinais de Deus. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. Disse-lhe aqueles homens: desobrigados seremos desse juramento que nos fizeste jurar. Eis que quando nós entrarmos na terra, atarás esse cordão de fio escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai, a tua mãe, aos teus irmãos, toda a tua família do teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Eles chamam para eles uma responsabilidade enorme. Meu irmão, com tantos soldados, com uma guerra travada,
com, vamos dizer assim, o desmoronar dos muros de Jericó. Olha o que eles falam: aqueles que estiverem na sua casa. A casa dela era sobre o quê? Sobre o quê? O muro. O que eles iam derrubar? E a casa era sobre o quê? E eles iam derrubar o quê? E agora? E agora? Se a casa era sobre o muro, eles iam derrubar o muro, a casa não ia ficar mais lá de jeito nenhum. Eles tinham que conseguir tirar ela de dentro antes de derrubar o muro. E eles falaram: será pois que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, nós seremos inocentes. Eles tinham que confiar tanto, ao ponto de saber que alguma coisa grave ia acontecer e ficar lá, esperar lá. Aonde? Dentro de casa. Aonde Deus vai operar milagres? Lá, dentro da casa que você vai fazer a casa de paz. Mas coisas grandes vão acontecer, mas quem estiver dentro da casa será sinalizado pelas coisas grandes de Deus. Quem estiver dentro da casa, haverá cura. Quem estiver dentro da casa, haverá libertação. Quem estiver dentro da casa, haverá restauração. Quem estiver dentro da casa, as portas de emprego vão se abrir. Quem estiver dentro da casa, haverá restauração de casamento. Quem estiver dentro da casa, Deus vai mover o que for necessário. As muralhas vão cair, mas quem está dentro da casa vai ser abençoado. Quem está dentro da casa vai ser salvo. Olha a coisa louca que Deus está falando para você, meu irmão. Você quer ver sinais de Deus? Põe dentro da casa. Você quer ver as maravilhas de Deus? Leva lá para dentro da casa. Não importa, apóstolo, mas o senhor não sabe, a casa, a família é toda errada, a família faz isso, a família... Põe esse povo dentro da casa, porque Deus vai fazer coisas tremendas. A promessa dele está declarada, e aqui diz a palavra que eles falaram: nós garantimos isso. Uau, haja coragem. Diga: eu garanto, pelo nome de Jesus, que quem estiver dentro da casa de paz vai ser abençoado, vai ser curado, vai ser transformado, vai ser restaurado. As portas vão se abrir, haverá transformação na família. Tudo o que precisar vai acontecer. Eu garanto, pelo nome de Jesus, que os sinais de Deus vão se manifestar. Amém? Você crê nisso? É. Glória a Deus. Uma coisa que marcou muito minha cabeça é eles falarem assim: tem que colocar amarrado na janela o quê? Um cordão, ou uma corda, ou um pedaço de tecido, vamos chamar como quiser, da cor escarlate. Escarlate, que cor que é? Lembra alguma coisa para você quando Deus falou assim: vocês peguem o sangue do animal e vão lá na porta e marca a porta? Lembra disso? Marcou você com isso? E quando Jesus foi para aquela cruz, o que ele derramou lá? Que cor que era aquele sangue? Dá para ligar alguma coisa nisso? Que os sinais de vida, porque sangue é vida, o sangue representa vida. Se você tirar o sangue de uma pessoa, ela morreu. Ele pode ter transplante disso, daquilo, mas o sangue precisa estar correndo. Se o sangue ficar sujo porque o fígado não trabalha, daqui a pouco a pessoa morre. Sangue era reconhecido como vida e ainda é. E ele fala: coloque a marca do sangue, ou pelo escarlate na janela. Coloque a marca de Cristo naquela casa. Demonstre que Jesus Cristo entrou naquele lugar. Não é você que é forte, não é você que é poderoso, não é você que vai fazer mudança, mas o sangue de Jesus vai marcar aquela casa. E quando houve a Páscoa, e as portas, as vergas da porta eram marcadas com sangue, diz que a morte até vinha, mas quando ela chegava ali, ela tinha que pular aquela casa, porque ela reconhecia que o poder estava lá, o sangue estava lá. Ah, meu irmão,
Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que o sangue vai estar lá. O sangue vai estar nas portas dessas casas. E todo o mal vai ter que pular aquela casa. Porque pouca gente pensa nisso, mas Páscoa quer dizer pensar, e pensar quer dizer pular ou ir adiante. E ali o inimigo vai ter que pular aquela casa. Ele não vai mais ter liberdade de ficar naquela casa. Ele não vai ter mais liberdade de mexer com as pessoas. Porque você é um representante da glória de Deus. E você chegou naquele lugar pelo nome de Jesus. Aqueles homens avisaram, só coloca o sinal que vai dizer para todos os nossos soldados, vai dizer para todo o exército, que aquela casa está marcada e que ali ninguém pode pegar ninguém, matar ninguém ou atrapalhar ninguém. Coloca essa marca naquela casa. Entra com a marca do sangue, porque Deus vai olhar, e os anjos vão olhar, e o inimigo vai olhar, porque o inimigo sabe. Ele sabe aonde ele não pode entrar. Ele sabe, ele tem que pular. Ali não vai ter mais lugar para ele. Mas leve as pessoas. Apóstolo, mas já estabelecemos as casas. Ainda hoje, ligue para as pessoas e fala: eu tenho um espaço reservado para a glória de Deus na sua vida. Eu tenho um espaço para você tomar um café comigo. Eu tenho um espaço, vamos lá na casa do Zé, do Antônio, do João. Nós vamos se reunir lá e você vai saber o que Deus vai fazer. E o Senhor vai mostrar para você que a glória dele não se acaba, que o poder dele não termina, que a manifestação dele está pronta. Será que você teria determinação de levar os não salvos da sua família, os amigos, ou os colegas, os convidados, para serem salvos numa casa? Fala a verdade, irmãos, tem coragem? Tem determinação? Apóstolo, eu não tenho casa de paz. Você não tem casa de paz? Procura aí, porque a bispa falou que tem bispa, quantas casas tem? 112 casas de paz. Tem 112 casas de paz. Não é célula, casa de paz, a parte. Se você não consegue abrir uma casa de paz, você pode levar pessoas para essas casas de paz. Você pode chamar o seu primo, seu tio, sua avó, seu vizinho, seu colega de trabalho, e ver onde é que tem uma casa de paz mais perto aqui, é tal lugar, vamos para lá. Você vai mostrar para eles o que Deus pode fazer na vida deles. E depois eles vão dizer: você é doido, mas eu vou querer andar com você. Você é louco, mas eu quero andar nessa loucura. Quero participar desse troço aí, esse negócio doido aí de vocês. Quero viver esse propósito diferente que Deus tem preparado para você. É tão interessante, amado, tão forte, que lá em Mateus fala assim, Mateus 5, lá ele fala assim: e Salmão gerou Raabe. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi, e Davi gerou Salomão, e Salomão, gerou Roboão, e Roboão gerou Abias, e Abias gerou Asa, e Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acas, Acas gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos na deportação da Babilônia, e depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Selatiel, e Selatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matão gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Aquela mulher Raabe, quando ela recebeu a Jesus, ela não foi apenas uma prostituta salva, ela passou a ter um direito que ela não tinha. Antes, ela não poderia casar, porque quem casaria com uma prostituta? Agora, ela casa com Salmão, e agora ela já era Boaz, e aí começa toda essa sequência de Davi, Salomão, Josafá, José e Jesus. José ficou com Maria e cuidou de Jesus como filho dele. Olha a linhagem que essa mulher foi parar, irmão. De alguém que não tinha continuidade para a vida, agora ela é contada na genealogia de Jesus. Agora ela é contada na genealogia de Davi, de Salomão.
Davi, aquele rei que você ouviu tanto falar. Salomão, aquele homem mais rico que já houve. Josafá, um rei muito querido de Deus. Cadê a prostituta? Ela não existe mais. Existe uma mulher agora voltada para a presença de Deus. Existe uma mulher agora que conhece a Deus de verdade, porque ela recebeu na sua casa 2 emissários de Deus. 2 emissários de Deus estiveram na casa dela. 2 emissários e fizeram toda essa mudança. Na verdade, se tivesse um, faria também, porque não precisava nem dele simplesmente, precisava de Deus através de alguém, e eles foram a ferramenta que abriram essa porta para ela passar. Ela salvou a família dela, ela salvou pai, irmãos, irmãs e etc. Mas o melhor de tudo, ela ainda salvou a si mesma, mudou a sua própria vida. Amado, pensa um pouco, o poder que está na sua mão, a caixa de ferramentas que está na sua mão aí agora, que você está com o poder de Deus contido nas suas mãos, para fazer algo tremendo. Ah, apóstolo, mas eu tenho um probleminha. Será que você não entendeu nada? Que o seu probleminha, ele vai ser consumido pela presença de Deus, quando você se entregar totalmente a Deus. Eu tenho testemunho pessoal, que eu tinha dificuldades, e um pastor lá que me dirigia falou assim: o dia que você se colocar totalmente na presença de Deus, esse problema some. E eu falei: ele é louco, não sabe o que está falando. Pois o dia que eu me coloquei na presença de Deus, aquele tipo de problema não veio mais à minha vida. E aí eu entendi, se Deus tem liberdade de não simplesmente ficar do seu lado, mas entrar na sua vida, fazer de você parte integrante do corpo, então você vai ter correndo nas suas veias agora o sangue de Jesus. Você não pode ser um ouvinte. Não, eu quero, mas eu não quero, eu estou, mas eu não estou, eu vou, mas eu não vou, eu tenho coisas importantes. Então você não está, porque quando você estiver, o sangue que vai correr em você é o sangue de Jesus, e a manifestação do alto vai tomar a sua vida. Fica de pé, meu querido. Escolha Deus, escolha a manifestação de Deus.